Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreira e Maternidade, aqui onde buscamos compartilhar as vivências de mulheres e seus desafios ao conciliar o maternar com a profissão. Sabemos que todas nós enfrentamos batalhas árduas diariamente, algumas mais, outras menos. Por isso, reforço a dica valiosa: não compare seu dia a dia materno com o de outra mamãe. Pratique a empatia e a sororidade. Vamos ser mais parceiras e menos competitivas. A vida não é uma competição, nossos filhos não são troféus. Eu sou Maria Ângela, mãe do Vitor Ivo, de 7 anos, e hoje vamos falar com duas mamães que possuem uma vivência materna desafiadora. Elas são mães de crianças que foram diagnosticadas com o transtorno do espectro autista, ou TEA. E eu espero que ao abordarmos este tema no Carreira e Maternidade, possamos dar espaço para que elas e outras mães com este desafio possam ser ouvidas, trocando experiências e amenizando assim suas angústias. Dia 2 de abril é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, mas este é um tema muito importante que não deve estar restrito a um único dia do ano para falarmos sobre ele, concordam? De acordo com a advogada Cláudia Nakano, especializada no direito à saúde, atualmente estima-se que 1 a cada 59 crianças tem o diagnóstico do autismo. Falando sobre legislação, de acordo com Nakano, para o autismo, a principal proteção foi em 2012, com a publicação da Lei Federal 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Antes disso, a pessoa com autismo tinha um amparo na legislação anterior, mas muitas vezes desrespeitados, porque o espectro autista não era visto como uma deficiência. No Sistema Único de Saúde, o SUS, foi criado os Centros de Atenção Psicossocial, CAPS, para atender os autistas. A Lei 8.112, de 1990, artigo 98, assegura menor tempo no serviço de funcionários públicos que tenham filho com autismo. A Lei 13.370, de 2016, alterou o artigo mencionado e garantiu a redução da jornada de trabalho. Porém, Cláudia Nakano afirma que por mais que tenhamos uma legislação que ampara a pessoa com autismo, ainda existe muito preconceito e discriminação. O que falta é a informação e a conscientização sobre o assunto. De acordo com os autores Marcelli e Owen, as características do autismo podem surgir com mais frequência por volta dos 30 meses, 2 anos e meio, quando a criança passa a ter comportamentos de intolerância a estímulos externos e demonstra atrasos significativos no tocante à aquisição da linguagem. Logo após as suspeitas iniciais, decorrentes dos comportamentos da criança, vem a busca pela confirmação do que está acontecendo com o filho. E quando confirmado o diagnóstico, em alguns casos, os amigos e parentes se afastam, as oportunidades de trabalho se estreitam e a vida pessoal dessa mãe também fica abalada. Além dessa falta de apoio, de acordo com o site Psicologia Viva, algumas mães de crianças autistas também passam por cobranças dela e de outros, passam por preconceitos e julgamentos e também dificuldades de serem ouvidas, o medo de um futuro incerto e até o esquecimento de si mesmo. Bom, acho que eu já falei demais, vou dar espaço para minhas convidadas para que elas ocupem esse lugar de fala como mulheres profissionais e mães de crianças autistas. A Joseandra Reis Mercado é advogada, mãe da Alicia Reis Holanda, de 8 anos, e a Giovana Pinto Souza Cambraia é contadora, mãe do Pedro Souza Cambraia, de 7 anos. Meninas, sejam bem-vindas ao programa Carreira e Maternidade. Eu gostaria de começar nosso bate-papo com a apresentação de vocês. Conta pra gente um pouquinho sobre vocês, a sua formação, há quanto tempo atua nessa área que se formou,
se você sonhava com essa profissão desde pequena ou se foi algo que aprendeu a gostar quando já era mais adolescente. Quem começa? Joseandra? Olá, meu nome é Joseandra Reis, eu sou mulher negra, tenho cabelos escuros, estou com uma blusa rosa, sentada numa sala com fundo branco e 2 quadros pretos atrás. É importante a gente fazer essa descrição porque nós também temos mães cegas que vão ouvir esse nosso trabalho, né? Gostaria de agradecer pela oportunidade, Maria. Esse é um momento muito importante para a gente conversar sobre isso. E assim, eu comecei fazendo engenharia florestal com 17 anos, era o meu sonho. Queria lutar pela natureza, pela legalidade, e o meu pai sempre implicando comigo, que disse que eu não ia ter condições de ficar dentro do mato para poder ser engenheira florestal. Mas, enfim, eu fiz 3 períodos de engenharia florestal e quando começaram as atividades extra-sala, né, eu comecei a passar muito mal, porque eu sempre fui muito magrinha, acho que eu não pesava nem 50 quilos na faculdade. Então, eu não aguentei aquele peso de carregar mochila e estar dentro do mato, não aguentei. E aí eu desisti de fazer engenharia florestal. Aí eu fui realizar o sonho do meu pai, que era fazer direito. Na verdade, Deus sabe de todas as coisas, e os pais da gente sempre a gente quer enfrentar, né, na adolescência, mas era o que eu deveria ter feito mesmo, porque senão acho que hoje não estaria aqui, a gente não estaria com projetos lutando pelo direito da pessoa com deficiência. Então eu comecei a fazer direito já com 23 anos. Na verdade, hoje eu estou presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência da OAB. Eu participo da Reunida, que é um movimento nacional de direito do autista, que é encabeçado pela Berenice Piana, que é a coautora da Lei 12.764, que é o Estatuto do Autismo, a Lei do Autismo, né? E participo aqui em Rondônia do Mães Indesistíveis, que é esse movimento maravilhoso que a Clívia participa, que nos indicou, né, para participar com você, que a Flaviana é uma das responsáveis e a Imoni. Então, são cerca de 800 mães no estado de Rondônia e o movimento já está se expandindo para fora do estado. Já temos leis nesse sentido, nós temos projetos que já estão sendo realizados. Por último, o deputado Cirone Deró, que foi o relator, né, da lei, que ampara uma semana de eventos direcionados para as mães. Nós vamos estudar para fazermos projetos direcionados à mãe, porque assim, quem cuida de quem cuida. É muito importante a mãe, nesse momento, também ser amparada, porque, como você mesmo disse, a sobrecarga de trabalho e as relações dentro de casa e as relações com a criança também desgastam a mãe. Então, a gente precisou pensar quem cuida de quem cuida. Que lindo isso. E você, Gi? Eu sou Giovana Pinto Souza. Eu tô com uma blusa rosa e um fundo todo branco. Eu tô aqui no quartinho do Pedro, que era o quarto mais sossegado aqui no momento. Eu sou contadora, na verdade, assim, desde criança, eu sempre gostei de trabalhar com o dinheiro, eu e a minha irmã. A gente sempre fazia coisas, atividades envolvendo o dinheiro, envolvendo como ganhar dinheiro. Era uma coisa natural que desde criança a gente tinha. Eu fiz contabilidade, foi assim, algo que era para ser mesmo. Hoje, quando eu olho, eu acho que era para ser. Tem tudo a ver comigo, eu gosto da área e eu já gostava antes sem saber. Então, eu fiz. Eu sou a mãe do Pedro. O Pedro ele tem 7 anos e ele foi diagnosticado com autismo em abril desse ano, de 2020. Essa já seria a minha segunda pergunta, então você pode continuar contando, né? Há quanto tempo vocês receberam o diagnóstico do autismo e como chegaram até essa descoberta, né? Antes mesmo dessa confirmação, vocês já sentiam algo de diferente, algumas características que não estavam conforme o esperado para a idade? O momento do diagnóstico trouxe mais dificuldades ou trouxe para você um certo alívio? Pode continuar, Gi. Então, o Pedro ele sempre teve muita dificuldade em falar. Ele inventava, né, palavras para as coisas. Ele falava pela metade. Só quem entendia o que ele falava era eu e meu marido. Ninguém mais entendia, minha sogra não entendia, ninguém entendia, só nós. Aquilo foi me perturbando, muita gente dizia assim, leva esse menino para fono, vocês têm que levar esse menino para fono, a minha sogra sempre falava. E aí eu tentei levar, mas o Pedro ele não ficou na sala com a fono de jeito nenhum. Ele ficava aos gritos, ele ficava chorando, se debatendo na sala, ele ficava me chamando, e eu ficava do lado de fora, e aquilo foi me torturando muito. Então eu desisti da fono. Isso ele tinha uns 3 anos já. E ele não falava.
Eu levei para a pediatra, expliquei para ela, e ela disse que já era para ele falar algumas palavras inteiras, né? Que as pessoas entendessem. Eu disse, mas ninguém entende nada. A gente chegava num lugar com ele, as pessoas diziam assim, o que foi que ele falou? E aí era quando eu tinha a noção que realmente ele tinha alguma coisa. Quando ele inteirou 4 anos, eu resolvi levar. Eu levei para uma outra profissional e ela atendeu o Pedro. E aí ela conseguiu trabalhar com ele devagarzinho, foi trabalhando com ele, e ele foi melhorando até a fala dele. Só que ele estagnou. Ele ficou naquele ponto e ele não evoluía mais. Ela pediu para que ele fizesse um exame para ver se o que a gente falava era o que ele ouvia, era o que ele entendia. E o meu marido levou ele para fazer esse exame porque eu tinha um compromisso no trabalho e eu pedi para ele levar e ele levou. O médico aconselhou ele que trocasse o Pedro de fono, porque talvez o Pedro tivesse acostumado com a fono já, com o método dela, com tudo, e não tivesse evoluindo, porque um menino já de quase 5 anos, ele falou, já era para estar falando melhor. E o Pedro já ia fazer nessa época 6 anos, já tinha se passado 1 ano e meio que ele estava com ela e ele não falava direito. Então, quando nós voltamos, eu conversei com ela e mudei ele de fono. A nova fono, depois de 30 dias ela atendendo ele, ela me chamou e perguntou se eu já tinha levado ele para um neuroinfantil. E aí eu disse que não. Aí ela me mostrou um desenho que ele havia pintado. O desenho era todo riscado só tinha risco, não tinha pintura, era só riscos. Aí ela me perguntou se eu já tinha conversado na escola e se ele sempre pintava assim. Eu disse, olha, ele sempre pinta assim, e eu já conversei na escola, me disseram que é normal para a idade dele, que ele não tem problema nenhum, que é normal. Aí ela virou para mim e disse assim, mãe, não é normal para a idade dele. Ele já tem 5 anos e meio, não é normal. Aí ela disse assim, se você puder, eu gostaria que você levasse ele para um neuroinfantil. Eu também já tinha procurado a escola, porque o Pedro me surpreendeu muito quando a gente estava várias vezes no trânsito, assim, eu parada no sinal com ele, e ele lia as placas dos carros sem ninguém ensinar para ele. Ele tinha 4 anos, como que a gente, né? Não tinha nem como ensinar essas coisas para ele. Eu nunca esqueço de um número, que foi o primeiro número que eu vi ele lendo, ele lia assim, 9.771, 8.551. Aí eu fiquei assim, eu desliguei o som do carro, virei para ele, eu disse assim, meu filho, onde que você está vendo esses números? E ele me falou que era nas placas dos carros. E aí, nessa época, eu falei com a escola disse, não, mãe, não tem problema nenhum, ele não tem problema nenhum, seu filho é um menino muito inteligente. Eu disse, mas olha como ele pinta, ele tem uma dificuldade tremenda para escrever. Ela disse, mas porque tem criança que tem dificuldade com português, mas tem facilidade com matemática, o seu filho é assim, fica feliz, porque seu filho é muito inteligente. E eu fiquei com aquele negócio atrás da minha orelha, mas eu não tinha uma direção, eu não conseguia encontrar uma pessoa que me dissesse assim, olha, procura um profissional, porque pode ser alguma coisa. Quando a nova fono pediu para me levar ele para o neuro, aí eu levei. Aí eu levei os cadernos, eu catei um monte de coisa aqui em casa, e eu levei para o neuro ver. E o neuro ficou bem mesmo assim impressionado com ele. Outra coisa que chamou muito a nossa atenção era que ele lia no relógio analógico do carro a hora, tipo assim, ele dizia assim, olha mamãe, 19 horas e 23 minutos. Falta 37 minutos para mudar a hora. E eu ficava, digo, meu Deus, mas como? Eu virei para o Bruno, você ensinou isso para ele? Meu marido dizia, não. Eu disse, como é que você sabe disso? Aí ele dizia, isso é fácil. Não sei, só sei que sei. Ele dizia para mim. Quando eu levei para o neuro, eu contei essas coisas para ele. Ele falou que o Pedro ele tinha uma hiperafinidade para os números. Era isso que ele tinha. Mas que ele ia fazer uma investigação para diagnosticar alguma coisa que pudesse ter a mais, né? Dessa dificuldade que ele chamou de escrita fina, que ele disse que o Pedro tinha uma dificuldade muito grande na escrita fina. Então, nós ficamos sendo investigados desde setembro do ano passado. Aí, quando foi em abril, o doutor fechou o diagnóstico dele, ele disse que ele tem o autismo em nível 2. Ele chamou o Pedro no laudo, eu nunca me esqueci, isso até me abalou um pouco, porque ele escreveu no laudo que o Pedro é um savant dependente. Ele é extremamente dependente, porque, assim, para ir num lugar, a gente tem que ir com ele, senão ele não quer ir. Ele custa pegar uma confiança. Quando ele acaba confiando e conhecendo a pessoa, até que ele vai, até que ele fica. Depois de um longo período de tempo. E você, Joseandra, como é que chegou ao diagnóstico?
Bom, a Alice, ela tem 8 anos, ela foi diagnosticada com 4 anos com transtorno do espectro autismo. A Alice tem um priminho que é 6 meses mais velho que ela. Eu fui pro interior, né, que minha família é de Guajará-Mirim, e nós fomos passar um final de ano e ele veio, meu irmão estava na Bolívia, ele veio pro Brasil, e aí começamos a ver as interações. Minha filha estava com 2 anos e meio, e o meu sobrinho já com quase 3, né, e ele já falava, puxava assunto, interagia, e a Alice é todo o tempo ali, do jeitinho dela. Só que assim, ela sempre foi faceirinha. A gente cantava músicas, ela dançava, tava arrumando a cinturinha, mas a fala bem deficitária. Dos 2 anos ela soltava umas palavrinhas. E aí, com 2 anos e 7 meses, eu mudei ela de escola. Nessa escola, a dona era enfermeira e o esposo dela também. E aí o comportamento da Alicia foi modificando. E aí ela me chamou, falou: Josi, leva a Alicia na fono, que a Alicia deve estar com algum atraso de fala. Levei na fono, e a fono logo em seguida falou: Josi, olha, eu não quero te assustar, mas leva a Alicia no neuropediatra, porque ela tem traços de criança com autismo. E aí eu falei: meu Deus, o que é o autismo? Assim, eu já tinha ouvido falar de longe, mas eu nunca tinha realmente investigado essa questão. Eu levei a Alicia no neuropediatra, o neuropediatra colocou que ela podia ter um atraso de linguagem ou um autismo, ele colocou no laudo, né, e colocou lá as interrogações. Nesse momento eu nunca mais parei. A Alicia começou a fazer fono, terapia ocupacional. Tive muitos conflitos com o pai, que não aceitava o autismo da Alicia, e eu não quis nem saber. Eu falei assim: meu Deus, se tu me deu uma filha com autismo, tem algum motivo. Então eu vou colocar para fazer tudo que tiver, o possível e o impossível. Eu levei a Alicia já para São Paulo. A Alicia já fez exames do dedão do pé até o último fio de cabelo da cabeça. E inclusive o último exame agora, que me disseram a respeito de um exame de metais, para verificar os metais do corpo da Alice. Isso daí é uma questão nova, é um exame caríssimo, mas eu vou pesquisar melhor para estar fazendo esse exame. E aí, com 4 anos só, depois de ter feito desde 2 anos e 7 meses, 2 anos e 8 meses de terapia, a Alicia foi realmente diagnosticada com autismo. Hoje ela é nível 3 porque ela não fala. Ela canta umas musiquinhas, ela se comunica muito bem através de sinais, né, de comandos, mas falar ela não fala. E é isso, a Alicia, ela é incrível, ela dá um jeito de resolver tudo. E, inclusive agora, nessa fase de 8 anos, nós estamos com um probleminha bem grande, que ela tá naquela fase da adolescência, assim, do autismo, sabe? Eu não sei nem se eu posso nomear dessa forma, mas ela tem quereres. Ela tem quereres incríveis, e se a gente não fizer, ela chora, se morde. Até a gente entender que a gente precisava arrumar uma técnica para que ela parasse e entendesse que daquela forma ela não poderia agir, a gente estudou bastante, né? Então, assim, eu recomendo para as mães que não se omitam com relação às características de atraso dos filhos. Eu sempre falo isso em todas as minhas falas. O máximo que pode acontecer com você é você ouvir: olha, seu filho tem autismo, ou seu filho não tem nada, ele está precisando só de uma terapia ocupacional, ou às vezes ele não é autista, ele tem TDAH, ou às vezes ele tem algum outro tipo de transtorno. Então, assim, sempre oriento as mães: mãe, não tenha vergonha, não tenha medo, leve, ele vai chorar, vai. Quem que morre de chorar? Ninguém morre de chorar. Eu sempre oriento os pais: leve. Eu recebo muitos e muitos comunicados de mães, meu WhatsApp sempre, minhas redes sociais, as mães perguntando, né? Meu filho tá sem falar, olha, Josi, eu falo: gente, leva. O máximo que você pode ouvir é um sim, que ele tem alguma coisa, e ali você já vai começar a tratar. Quanto mais precocemente a criança é tratada, melhor são os resultados. E assim, vocês já falaram um pouquinho da fala de vocês com relação a resposta, né? A Josi já acabou de dizer assim, o que é o autismo, né? Quando foi diagnosticado. Vocês lembram assim, qual foi o primeiro sentimento que passou na cabeça, no coração de vocês, quando realmente foi confirmado o diagnóstico? Como vocês se sentiram nesse momento? Eu fiquei bem aflita. Eu fiquei muito aflita porque o Pedro, ele, apesar de ter toda essa facilidade que ele tinha, né, que o doutor falou e que os exames mostraram que ele tinha para aprender as coisas, ele não queria sair de casa, ele não queria ter amigos, não queria socializar. Nem mesmo com a minha sogra, com o meu sogro, ele não queria. Então, aquilo me preocupava muito, porque se ele não socializasse, como que adulto? Eu me preocupava com o futuro, que eu gosto muito de planejar. Para mim, eu planejo tudo. Então, tudo que eu vou fazer amanhã tem que estar planejado aqui na minha cabeça. Então, logo que eu imaginei. E aí o doutor também virou pra gente, quando ele deu o laudo, ele falou: olha, ele não vai querer sair, mas você se arruma, tipo, leva ele, vai pro shopping, leva ele com você. Ele vai ficar emborrado e não vai querer, mas leva ele. Nem que ele fique sentado do seu lado, leva. Para ele ver gente, para ele ver que essa é a vida normal. Ele não quer brincar no parquinho, você vai, você brinca com ele.
ele, você faz ele ir. E assim nós fomos fazendo, para ele poder interagir, porque ele tem muita dificuldade em interagir, principalmente de dar o primeiro passo. Se eu deixar, ele passa o dia inteiro assim com as máquinas, o videogame, com o celular, com o notebook, só com as máquinas, feliz da vida. Então, esse sentimento aí foi a aflição, né? Foi. E você, Josi, qual foi o seu sentimento? Olha, como eu já tinha aquele coração aberto desde quando a fono dela me falou, eu não tive as etapas de uma mãe que descobre que a criança tem autismo. Essas etapas são a não aceitação, aí vem a questão da mágica, de achar que amanhã o filho vai ficar bom, que isso foi só uma questão que passou, né? E o mais popular que a gente fala é o luto. Eu não passei por isso. Eu sou religiosa, né? Sou católica desde sempre, minha criação foi católica. Falei, se Deus me deu, então vamos embora, né? Então, assim, quando veio o diagnóstico, só foi um papel para mim. Eu já sabia que a Alicia era autista, de tudo que eu tinha estudado, que eu tinha lido, que você engole livros, né? Você engole livros, você quer ver o que é melhor para o seu filho, como que você vai fazer, e você realmente pensa no futuro. A gente pensa tanto no futuro que eu tô grávida agora, né? Assim, eu tô esperando um bebê, e que eu pensei, meu Deus, se com meus 2 irmãos, um mora no norte, outro mora no sul, eu já me sinto sozinha, imagina a Alicia sem nenhum irmão. Então, eu, né, estou esperando um bebezinho, porque a Giovana sabe, as mães sabem que a interação social é muito difícil. O pai da Alicia já não. Hoje nós não somos mais casados, né, porque eu preferi mesmo fazer as coisas todas que tinha que fazer. Ele não aceitava, eu digo, mas eu vou fazer. Eu sou muito assertiva, sabe? Eu falei, eu vou fazer sim, vou fazer tudo que tiver. E aí acontece também, na psicologia explica que os pais acabam que não, né, não ficam muito tempo juntos, porque a mãe às vezes é mais pro lado da criança e o pai não. Então tudo isso a psicologia ela explica, mas enfim, eu fui atrás mesmo, falei, não, eu já tenho minha vida garantida, eu já sou advogada, já trabalho, e o pai dela tem o trabalho dele, já é formado, e ela? Como que eu vou conseguir que ela se forme? Como que eu vou conseguir garantir que o futuro dela seja bom? Então, assim, ele não. Aí ele teve aquele luto, o choro, ele sofreu bastante, mas graças a Deus, hoje, ele é um excelente pai, ele me ajuda bastante. E assim, o diagnóstico pra gente foi uma coisa que eu já tinha, né, em mente, mas a família também foi um baque para minha família muito grande, tive que consolar muita gente. Hoje eu tenho um companheiro, né, e ele me ajuda muito, ele estuda muito mais que eu, né, sobre o autismo, porque ele entrou agora, ele via os déficits que eu tinha, né, de tudo era culpa do autismo, e a Alicia se tornou uma criança muito cheia de querer, né, o reizinho autista, descreve bem a minha filha. Mas a gente estudou bastante e a gente está conseguindo enfrentar as dificuldades dos quereres dos autistas. Sabemos que essa rotina aí, né, como vocês já falaram um pouco, ela é uma rotina difícil, cansativa, né? Falando especificamente da sua carreira profissional, o que mudou, né? Para vocês está sendo possível conciliar o trabalho com as atividades que o seu filho precisa, né, para se desenvolver, os seus filhos, Pedro e Alicia? Mas também temos muitas mamães que não conseguem, né? Precisam se dedicar integralmente o seu dia ao filho. Isso também está muito ligado ao grau de limitações, né, em decorrência do autismo, né? Que podem ir do grau leve, nível 1, ao grau severo, né? Nível 3, se não estou enganada. E também a falta dessa rede de apoio. Como vocês lidam com esse equilíbrio com o trabalho, que já não é fácil para as outras mães? Para vocês, então, é compreensível, né, que seja um esforço muito maior. Vocês já pensaram em abandonar ou pensaram seriamente em abrir mão das suas carreiras após o diagnóstico? Eu não pensei, não. Eu pensei que eu ia dar conta. Foi isso que eu pensei. Eu disse, eu não vou deixar de trabalhar, mas eu consegui o horário reduzido, né? Eu tenho um horário especial, porque eu sou funcionária pública. Eu sei que tem muitas mães que têm filho autista que não são. Eu até às vezes fico pensando como que é a realidade delas. Como eu consegui o horário especial, na parte da tarde eu fico à disposição do Pedro. Aí eu levo para fono, para TO, para integração sensorial, para neuropsicólogo, para tudo que inventam eu levo ele para ele fazer as coisas. Quando ele não tem nenhuma atividade ou quando alguma dessas profissionais desmarca porque aconteceu alguma coisa, esse ano está sendo um ano difícil, né? E a gente vem para casa e ele diz para mim, ai, graças a Deus, eu vou para casa.
porque ele não quer ir para lugar nenhum, ele quer vir para casa. É claro que eu não vou dizer que foi totalmente bom, porque quando você, no serviço público, quando você consegue o horário especial, como eu consegui, a responsabilidade para quem tem um horário especial é diferente de quem não tem. Quem não tem está mais à disposição do órgão, pode se dedicar mais, pode crescer mais fácil. No meu caso, eu sinto que não. Eu estou ali e, por enquanto, por um longo tempo, é lá que eu vou ficar. Porque eu não tenho condições hoje de assumir mais do que eu já tenho de responsabilidade lá no meu trabalho. Se eu assumir mais, eu tenho que sacrificar alguma coisa. E eu não tenho mais nada para sacrificar. Tudo que eu sacrificar agora, eu vou cortar a carne. Tipo, eu vou cortar a mim, ou vou cortar o Pedro, ou vou cortar o meu marido. Eu não tenho como fazer isso. Eu não posso fazer. Isso é essencial para mim até. Então, eu não faço. Então, eu prefiro deixar o meu trabalho como ele está. Eu dou o máximo que eu consigo, do tempo que eu consigo. E quando eu não consigo, eu viro e digo, eu não consigo, não dá para mim, porque as outras coisas que eu tenho são muito importantes também. O meu marido, ele aceitou de boa. Ele aceitou o fato do Pedro ser autista, ele não passou por uma negação, ele não passou por um choque. Muito pelo contrário, ele se identificou com tudo que o médico falou. Quando o médico fechou o diagnóstico do nosso filho, o meu marido virou para o médico e disse assim, doutor, eu acho que eu sou um pouco isso aí também. Só que assim, com uma diferença, né? Que o meu marido, como ele mesmo diz, ele teve que se forçar a se adaptar ao mundo. E para o Pedro, a gente tem tentado ajudar ele para ser uma adaptação melhor, menos traumática. Porque a gente vê que ele sofre muito dependendo da situação. Agora é você, Josi. Pois bem, eu sou advogada, eu trabalhava à disposição de um sindicato, né? E eu trabalhava 6 horas corridas, então à tarde era para a Alícia, sempre foi. Todas as terapias, como a Giovana disse. A Alícia faz todas essas terapias que a Giovana falou, e ainda faz natação, porque a natação é o que ela gosta, o prazer dela é a natação. Com a pandemia, eu vou dizer para vocês que eu achei o avanço da Alícia muito maior. Essa pandemia de ficar em casa, de ter mais tempo para ela, foi um passo muito grande na minha vida. Como o sindicato eu atendia pessoas da saúde, eu não podia ficar no sindicato. O nosso sindicato fechou porque não é serviço essencial. Então eu fiquei em casa fazendo home office. E aí, com o tempo, eu verifiquei que melhor eu ficar com a Alícia. Eu saí do trabalho nesse tempo de pandemia, eu achei que não era mais viável continuar nesse trabalho. Continuo advogando, mas eu advogo de casa. Quando eu preciso atender algum cliente, eu atendo, né, no escritório, mas eu estou em casa. Com esse período de pandemia, eu optei por não ficar no escritório direto. Mas eu vou dizer que o salto e o avanço que ela deu, eu estando em casa integralmente, foi inacreditável. Mas eu entendo que eu não posso deixar de trabalhar, porque a dignidade, não só para mim, mas para o futuro da minha filha, é imensurável. Eu não tenho condições de viver de benefício. Não paga nem as terapias extras que a Alícia faz, extra plano de saúde, né? Inclusive, a gente está hoje com uma demanda, né, em desfavor do plano de saúde, porque negou o estudo neuropsicológico, que é um estudo importantíssimo para fazer, que o valor é vultuoso. Foi solicitado pelo médico, o plano negou, e a gente já entrou com a ação também judicial. Estamos aguardando decisões do juiz, mas deixar de trabalhar, isso é uma questão que para mim não tem como. Eu acho que eu posso dar muito mais dignidade para minha filha quando eu não estiver mais aqui do que não trabalhando, né? Do que me dedicando exclusivamente a ela. E trabalhar também, né? Apesar, todas as mães, né, precisam de uma rede de apoio. Então, quando nós trabalhamos, nós precisamos, né? Nós mães precisamos de pessoas que nos ajudem, né? Nós já falamos aqui em outros episódios sobre essa rede de apoio, que são todas as pessoas ou instituições que nos ajudam na nossa jornada materna, né? Os nossos familiares mais próximos, alguns amigos, os profissionais da escola dos nossos filhos, os profissionais de saúde, todos fazem parte, então, dessa rede de apoio. No caso de vocês, vocês sentiram que essa rede de apoio foi fortalecida, ela ficou mais fortalecida após o diagnóstico, ou vocês sentiram, como eu disse lá no início do nosso bate-papo, quando o site da Psicologia Viva informa que as mães sentem um abandono nesse momento? Como é que foi com vocês? Eu acho que a minha maior rede de apoio tem sido o meu trabalho e o meu marido.
Porque como os meus pais, a minha família não mora em Porto Velho, mora em Santarém, no Pará, ficou muito difícil de alguém me ajudar. Então, quando eu não posso, quem me ajuda é meu marido. Como eu é que tenho o horário especial para acompanhar o Pedro nas coisas que ele precisa, sou eu que levo. Mas se eu não puder e o meu marido não estiver viajando, ele leva. E eu não posso deixar de falar sobre o meu trabalho. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o meu trabalho, porque lá eu recebi apoio, sim, do meu chefe, de colegas de trabalho. Eu devo muito àquele lugar que eu trabalho, porque se não fosse eles, eu teria saído do meu trabalho, porque eu não teria dado conta. Como não só o horário de trabalho reduzido que eu tive, especial, mas lá mesmo, todo mundo me apoia, todo mundo me ajuda. É uma segunda casa mesmo, são pai e mãe. São pai e mãe eles. A minha sogra, o meu sogro, eles também fazem o que eles conseguem fazer, né? Eles têm trabalho, eles trabalham também, eles têm algumas limitações com o Pedro, então acaba que fica muito mesmo mais para mim. E você, Josi, como é que foi a sua rede de apoio? No início você disse aí que teve um problema com o marido. Sim, né, no início, né, do diagnóstico, antes dele ler o papel, ele não entendia que era autismo, ele dizia que era eu que tinha problemas, né, que eu estava inventando coisas para a Alice. Mas após o diagnóstico, ele me ajudou muito. Ele é a minha rede de apoio, né? Ele, o meu companheiro, né, que é o padrasto da Alice, que me ajuda demais, demais, demais. Meus pais moram no interior também, moram em Guajará-Mirim. A minha mãe ficou um tempo aqui comigo, logo que eu me separei, para me dar uma força, né, que também ela me ajuda. A minha ex-sogra também, ela é esforçada, entendeu? Mas ela também é uma mulher muito cheia de compromissos. Na escola é uma luta muito grande. A minha filha estudando no colégio do município, né? Porque eu não achei suporte do mediador para ela na escola particular e eu não ia ajuizar ação contra a escola particular. Por um tempo, quando eu trabalhava 6 horas, ela precisava ficar na escola até as 11, e de 11 até as 15 eu deixava ela numa creche, que foram maravilhosas também comigo, me ajudaram muito. Então, assim, a minha rede de apoio foi muito extensa, mas de certa forma um pouco solitária depois que minha mãe foi embora. A minha mãe teve que voltar para o interior, né, fazer as coisas dela, terminar a faculdade dela. E aí eu fiquei só eu e a Alice aqui. E aí era luta, né? Bastante luta, escola, era creche, depois da creche eu pegava ela, levava, e assim, o pai dela trabalha 8 horas, né, então ele não tinha como me ajudar, era só eu meu mesmo. E aí, de 2 anos para cá, que eu conheço meu companheiro, então ele tem me ajudado muito, me apoiado muito. E é isso. A rede de apoio que a gente tem, as terapeutas são incríveis. A Alice tem uma equipe multidisciplinar, né? Todas as terapeutas delas são do mesmo local e elas são incríveis, me ajudam demais. Até final de semana digo, olha, a Alice está em crise hoje, eu não sei o que fazer, está se mordendo. E elas mandam mensagem para mim e elas me atendem, elas são incríveis, né? E é assim, é enorme, muita gente. Graças a Deus. Que bom que tem muita gente. Você como advogada, né? Eu até anotei aqui uma pergunta para falar com vocês sobre a legislação, né? Mas você é advogada, atua na causa, deve saber, assim, todas, né? Queria saber se essas leis que existem são suficientes para amparar as crianças autistas, se, né, se vocês participam de grupos de outras mães de crianças autistas. Aí eu queria que você falasse um pouco daquele grupo que você disse no início do nosso bate-papo agora, né? Falar novamente dele. E esse grupo, ele busca de alguma forma melhorar a legislação ou a legislação atual é suficiente? A legislação federal é perfeita. Inclusive agora, recentemente, nós fizemos lives e eu fiz 2 lives, na verdade, em alusão aos 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele é incrível. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, de 6 de julho, né, de 2015, ela é perfeita. Ela ampara desde as barreiras arquitetônicas, que devem ter, né, todo o aparato, no caso, para pessoas cegas, as rampas de acessibilidade, as pistas táteis, né? Ela ampara toda a questão das barreiras arquitetônicas, fala das barreiras atitudinais, que são os preconceitos, fala do capacitismo, que é você entender que a pessoa com deficiência não tem condições de fazer nada, que não é capaz de ter uma dignidade, de ter trabalho. Fala que o SUS deve amparar, que os planos de saúde devem cobrir todos os tratamentos das pessoas com deficiência. E aí, em seguida, vem a 12764, né, que é a lei do autismo, que a
a Lei Berenice Piana, que trata só de autismo, que também fala de tudo, Maria, tudo relacionado ao autismo, toda a questão de dignidade, de saúde, de educação, amparo ao mediador em sala de aula, que fala profissional especializado. Contudo, quando chega no nosso estado de Rondônia, a gente tem muitas e muitas barreiras, principalmente no tocante às escolas particulares. É muito difícil a escola particular querer receber essa criança com autismo, essa criança com deficiência, com o devido tratamento que deve ser feito. Eles querem passar para os pais a obrigação de pagar o segundo professor, o professor auxiliar. Eles querem passar essa obrigatoriedade e não pode. A criança, ela não pode também ser discriminada, não pode não ser aceita em colégios particulares. Então, assim, aqui em Rondônia a gente tem muita dificuldade com os colégios particulares. Os estaduais e os municipais, eles estão tentando se adequar. Ainda falta muito com relação à educação. Com relação à saúde, também é precário, porque, como você falou, que o CAPS, ele não é suficiente para a intervenção precoce. Ou seja, logo no comecinho, quando a criança for diagnosticada, ou então tiver indícios de ter um autismo, ela já tem que ir direto para uma rede de apoio, que seria o SERO, no caso do estado. O SERO, inclusive, hoje está fechado, porque ele hoje é o hospital de campanha da Covid. E as crianças que precisam de usar o SUS estão desamparadas totalmente. No município, deveria ter esse centro de apoio para a intervenção precoce no início. Não tem, tinha um, mas também foi desativado. Então, assim, o nosso estado precisa de muita luta, de engajamento, porque é muito deficitário para todo tipo de amparo com relação à criança com deficiência. As leis, elas são suficientes, elas são lindas, perfeitas. Tem que estar todo tempo lutando. A gente encaminhou um projeto para a Assembleia, né, dessa questão justamente do professor mediador, para poder passar o conhecimento para a criança especial, não deixando de amparar a pessoa com deficiência, não deixando de desrespeitando o professor titular de sala de aula, mas é difícil. E assim, as mães indesistíveis, a gente sempre... hoje a gente é um movimento aberto, mas a gente já está se organizando para fazer um movimento que tenha CNPJ, tudo direitinho, para poder ter força, né? E fazer com que os nossos projetos se tornem projetos viáveis financeiramente, para a gente poder colocar as mães para ter dignidade, as crianças para terem essa questão da intervenção precoce. São quantas mães que participam desse grupo? Olha, é cerca de 800 mães no estado de Rondônia e tem as outras mães de fora do estado que eu não conheço, que eu não sei muito bem como é que está hoje, né? Mas que várias mães, nós tivemos uma semana de lives, né, das mães indesistíveis, falando de tudo sobre as mães, saúde, educação. E como as mães participam? Como as mães que não conhecem? Como faz? Olha, as mães que não conhecem, elas vão precisar hoje entrar em contato comigo pelo WhatsApp, né? Pode ser no meu telefone 99243-9606. Pode entrar em contato comigo. E aí vão ser inseridas em grupos. E aí as mães vão entrando em cada um desses grupos e lá elas têm esses relacionamentos, né? De contar como tá, fala de medicação, fala do que o comportamento do filho, se alguém já participou, já sentiu esse comportamento, como fazer. Então, assim, é uma rede realmente de apoio para mães de crianças com deficiência em geral, mas tem específicos de autismo. Eu participo, inclusive, do Somos Autistas, que é brasileiro, é um grupo de mães e pais do Brasil inteiro, e lá tem várias e várias pessoas muito capacitadas, e esses daí lutam bastante, inclusive o Marcos Mion participa também desse grupo da Reunida, que fez agora, né, a Lei Romeu Mion, que é para fazer a identidade da pessoa com autismo, já que a pessoa com autismo, ela não tem característica, né, como, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral tem característica, a criança com síndrome de Down, o autista não tem, então a gente sofre preconceito, daqui que a gente tem que explicar que aquilo ali não é uma birra, que ele está se jogando no chão não é porque ele é mal educado, e sim porque ele tem autismo, aí é um monte de julgamentos que a gente recebe, e os olhares preconceituosos também pesam. O próprio símbolo do autismo, que é o laço, né? Ele não é conhecido, né? Pode explicar para nós a questão do laço? Sim, o laço, que ele é composto por vários quebra-cabeças, como se fossem os quebra-cabeças, fala da diversidade, de que cada autista tem o seu jeito, cada autista tem o seu... porque assim, a gente fala que você conhece um autista, você conhece aquele autista. Você não diz que conhece todos os autistas, porque cada um é diferente. Então, fala da diversidade, fala da saúde, das formas, né, que a criança tem de diversos jeitos. Por isso que tem o nível 1, 2 e 3. Aí tem o SAVAN.
Aí tem o Asperger, mas hoje está tudo englobado nesse nível 1, 2 e 3. E quando eu avistar, quando eu vir um laço em uma empresa, o que significa ali? Aquele laço diz que a criança tem prioridade, né? Porque o autista, ele é hoje considerado pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência, quando você vê aquele laço azul, é a prioridade. Tanto em estacionamentos que eu já vi em alguns supermercados no chão pintado o laço do autismo. Tá faltando em muitos lugares, principalmente em banco, porque às vezes tem autista adulto. Caixa de supermercado, tem adulto, tem gente já que é adulto autista, que é autista, né? Então, tem dificuldade no banco também, né? Então, nos bancos está faltando nós temos a regulamentação da lei aqui no estado de Rondônia também, que é para colocar em todos os estabelecimentos, né? Que foi uma lei do deputado Léo Moraes, inclusive, né? Que tem essa lei. Agora, é como se diz, a lei ela existe, a gente tem que estar buscando que ela seja cumprida, porque é difícil. Meninas, nós falamos muito hoje sobre superação. Para mim, é difícil definir vocês em apenas uma palavra, porque vocês são muito maravilhosas, vocês são foda, com perdão da palavra. Quando eu estiver muito cansada de tudo e querendo desistir de alguma forma, eu vou lembrar de vocês, do exemplo, né, de vocês e de todas as outras mães que têm batalhas muito mais árduas que a minha. Eu poderia definir vocês com superação, força, determinação, resiliência, amor incondicional, entre tantas outras. Mas e vocês, né? Como vocês se veem olhando para trás e vendo toda a sua trajetória, toda a sua luta até aqui, após o diagnóstico? Quem é você hoje? Com que palavra positiva você, Giovana, se definiria e você, Joseandra, se definiria? Bom, eu me definiria, eu acho que... eu dou conta. Eu consigo. Capaz, então, né, Giovana? Eu sou capaz. Consigo. Pode ser difícil, mas eu consigo. Pode vir. A palavra que eu acho que me define seria resiliência mesmo. Eu sou resiliente, sabe? Nas dificuldades, naquele momento ali que eu penso que eu falo, meu Deus, porque cada vez é uma fase nova, Dalice, agora essa fase que nós estamos passando agora, 18 anos, eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu não sei mais o que fazer, como conter, como você vê seu filho se mordendo, sabe, assim, e fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, mas sempre tenho o que fazer. A gente sempre ressurge, a gente sempre dá um jeito. Sempre Deus manda alguém. Eu acredito, né, nisso, acredito muito no pensamento positivo, acredito muito em Deus. E eu acredito que sempre vem aquela luz no fim do túnel. E a gente pensa que não vai conseguir, a gente consegue, assim. É aquele coração fora do peito, né, que a gente escolheu ter e que a gente vai fazer com que viva, né, viva da melhor maneira possível. É verdade, é isso aí. Acho que todas as mães, mas vocês têm um diferencial aí a mais, né? Foi muito incrível falar com vocês duas hoje. Vai ser impossível alguém ouvir esse episódio do podcast sem se emocionar, sem se inspirar em vocês. Posso dizer que realmente cumprimos o objetivo do programa com essa história de hoje. Não que com as outras não tenhamos conseguido, mas realmente foi incrível ouvir vocês. O ruim desse episódio é que ele acaba e infelizmente nós chegamos ao fim. Giovana e Joseandra, eu agradeço muito por terem aceito o convite. Para finalizar esse nosso bate-papo, então, eu gostaria que cada uma deixasse um conselho, uma dica ou uma palavra final para a mãe ou para as mães, né, que acabaram de receber o diagnóstico do seu filho com o transtorno do espectro autista. Eu tenho uma coisa para dizer. Por mais difícil que seja, vai dar certo. Vai dar certo, no final vai dar certo. As coisas parece que elas estão assim, nebulosas, tudo bagunçado, parece que não tem para onde você ir. Mas depois, um dia de cada vez, as coisas vão se ajustando, você vai se adaptando àquela situação e vai fazendo as coisas funcionarem. No final, a gente caminha para ter um pouco de harmonia na convivência e é bom. Já é a nossa capacidade materna mesmo, né, de sempre se adaptar, né, à nossa realidade.
E você, Josiandra, as palavras finais aí para essas mamães? O que eu sempre digo, né, para as mães que me procuram, que buscam alguma orientação, é que se você sente que tem alguma coisa diferente, busque ajuda do médico. E eu digo neuropediatra logo, porque os nossos pediatras não são, a maioria não são capacitados para dizer diagnóstico de atraso de alguma criança. A criança com 2 anos, ela tem que já estar falando 2 palavras, com 3 anos já tem que estar falando uma frase inteira. Então, se você vê, não, assim, dá medo, eu sei que dá medo, tem gente que dá medo de dizer assim, meu Deus, o que meu filho tem? Ele não é aquele sonho que eu esperava, cadê? Meu sonho se acabou, né? De menino perfeito, a criança idealizada. Não tenha medo, leve no neuro. Eu não gosto de criar inimizade com os pais, não. Mas se o marido disser, não, porque você tá louca, diga assim, tá bom, leve. Porque eu sempre digo, você já tem sua vida formada, o seu marido já tem sua vida formada, vocês são pessoas ditas como típicas, mas o seu filho tem direito de viver, ele tem direito de ter a dignidade dele, ele tem direito de ter a vida dele normal de acordo com o que tem que ser normal na medida dele, entendeu? Eu sempre falo, ser igual de acordo com a desigualdade que ele tem, mas ele tem direito, né? Então não tire esse direito do seu filho, leve, investigue. E a mãe tem o 7º, 8º, 20º, 30º sentido. Se aquela anteninha levanta, é porque alguma coisa tem, né? Então, eu digo sempre, leve seu filho para investigar. O máximo que vai acontecer é dizer que não, mãe, não tem nada. Seu filho está mimado, seu filho está cansado, seu filho está estressado. Mas leve, né? Eu acho muito importante pensar nisso. E a gente tem que construir um mundo melhor, né? Então, construindo um mundo melhor é fazendo a nossa parte como mãe. Eu acho que é importante. Até porque a sua omissão não vai melhorar, vai até piorar a situação, porque a criança não vai se desenvolver ou vai regredir, né? Enfim, a omissão não é uma opção nesse caso, porque nós temos sempre que pensar no nosso filho em primeiro lugar, né? Isso. É isso, tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também amou tudo que foi dito. Você pode interagir com a gente no Instagram, no perfil @carreira.maternidade ou no Facebook carreiraematernidade.br. Vamos adorar saber o que tem achado dos nossos episódios, desse episódio em especial. Comenta lá. Se estiver nos ouvindo pelo Spotify, clique no botão seguir e compartilhe para que mais pessoas recebam essas histórias inspiradoras. Nos acompanhe também no site carreiraematernidade.com.br. Um artigo sobre esse tema está publicado lá. E toda sexta-feira, eu, Maria Ângela de Lima, também estou na coluna Carreira e Maternidade, na Rádio CBN Amazônia Porto Velho FM 101,9, às 13h35. Beijos a todos e todas, te espero no próximo episódio do Carreira e Maternidade. Até lá! Podcast Carreira e Maternidade. Ouça e inspire-se.